Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou tentar responder aqui uma das perguntas mais difíceis de responder, né? Existem algumas perguntas na fotografia que é quase impossível responder, ou praticamente impossível responder, porque não existe uma resposta correta, né? A primeira pergunta que é quase impossível de se responder é essa pergunta aqui, ó. Qual o equipamento atenderá às minhas necessidades, né? Essa pergunta, qual equipamento atenderá às minhas necessidades, é uma pergunta quase impossível de se responder para eu responder para você, porque eu preciso fazer uma análise do que você quer fazer na fotografia para poder indicar algum equipamento assim que, sei lá, você não gaste tanto e não precise tanta coisa assim, né, para se chegar às fotografias, né? E às vezes se eu falar que uma câmera compacta, uma câmera ultra zoom já chega ou é mais do que suficiente, muita gente não vai acreditar, né? Muita gente vai achar que é bobagem isso, como a gente vê aí, né? Tem aí em alguns comentários que tem um que diz que só acreditaria que uma SX50 é boa se o Sebastião Salgado usasse para fazer um livro, né? Mas essa pessoa não entende que a SX50 faz fotografia da mesma forma que a câmera Canon EOS 1 faz, ou qualquer outra câmera faz. A única diferença é um pouco menos de pixels, né? Mas se eu for publicar um livro, existe a retícula do livro que já vai acabar com esses pixels aí rapidinho, né? Então não existe uma diferença entre câmera ultra zoom, uma câmera com um sensor pequeno com um sensor full frame, né? A diferença é muito pequenininha, né? Para quem faz fotografia, né? Voltando aqui à pergunta que qual equipamento atenderia às minhas necessidades, se eu entrar numa loja de fotografia com bastante recurso, vamos supor que você tenha bastante dinheiro assim para poder gastar nesse equipamento, se você chegar numa loja perguntando desse jeito ali pro vendedor ali qual equipamento vai atender às suas necessidades, você pode ter certeza que se você tiver dinheiro, se tiver empolgado, você vai sair com o equipamento mais caro que tem na loja e ainda com muito equipamento, né? Muitas vezes vai sair com um estúdio completo, você vai sair com câmera completa, com várias lentes, várias bolsas, várias coisas. Eu, desde que comecei a fotografar, eu já vi vários, mas vários mesmos fotógrafos que fizeram essa mesma pergunta numa loja e saíram carregados de equipamento. Aí o que aconteceu com esse equipamento? Esse equipamento, porque essa pessoa ela estava só empolgada em fazer fotografia, porque ela não sabia nem o que ela queria fazer na fotografia, ela acaba desistindo porque ela não sabe como usar esse equipamento, né? Usar o equipamento é outra coisa, né? Então, quando se faz essa pergunta qual equipamento atende à minha necessidade, é um sinal de que você, né, essa pessoa que está fazendo essa pergunta, ela não tem a mínima ideia do que ela está precisando, né? Ela não tem a mínima ideia do que ela quer fazer. Ela acha que quer fazer alguma coisa e acha que esse equipamento, estando na mão dela, essas coisas vão aparecer, né? E não é, nunca foi assim, né? Em primeiro lugar, você tem que ter necessidade de um equipamento, né? Então, em primeiro lugar, você tem que trabalhar com isso, de preferência, porque trabalhando com isso dentro da publicidade ali, que é o caso desse equipamento, do casamento, essas coisas assim, dessas fotos comerciais, você tem que saber o que você está fazendo em primeiro lugar, né? Se você souber o que você está fazendo, então você já vai saber que tipo de lente ou tipo de câmera você vai precisar. Ou que tipo de material de um estúdio você precisaria, né? Mas você vai comprando esse tipo de equipamento, né? Todo fotógrafo profissional de estúdio ou casamento, de qualquer tipo de foto comercial ou mesmo foto amador como nós, ele só compra equipamento se a necessidade realmente pedir esse equipamento, né? Num estúdio, por exemplo, é mais fácil desses fotógrafos comprarem mais equipamento, porque muitas vezes a foto que ele vai fazer exige esse tipo de equipamento, exige um tipo de lente, exige um tipo de flash, né, para poder iluminar, ou rebatedores, qualquer coisa. Então, para ele fazer isso, ele precisa comprar ou precisa improvisar. Se caso não consiga improvisar, ele tem que comprar esse equipamento, porque esse equipamento vai atender a necessidade dele, porque ele sabe qual é a necessidade que ele tem. Agora, se você que não sabe qual é a necessidade que você tem para fazer essas fotografias e for atrás de equipamento que vá atender suas necessidades, você vai comprar muita coisa desnecessária, né?
E na maior parte das vezes esse equipamento vai ficar encostado, né? Eu, como já falei antes, eu já vi várias vezes esse tipo de equipamento encostado, né? Assim, em várias câmeras, eu já vi várias Hasselblads encostadas, Leica, puta, todos os tipos de câmera top, lente top encostada, porque a pessoa comprou porque achava que ia atender as necessidades dele, né? Mas na verdade, a câmera lente não atende necessidade de ninguém, né? Quem precisa saber a necessidade que você tem e o que você vai precisar comprar é você mesmo, né? E a situação fotográfica com que você se encontra que vai exigir algum tipo de equipamento especial. Então, se eu for responder esse tipo de pergunta, assim, qual equipamento atende às minhas necessidades, a única resposta que eu posso dar é que você estude a fotografia, que é esse caso nosso aqui, vá tentando fazer suas fotografias com a câmera que você tem na mão, com uma lente mesmo que você tenha, mesmo que seja só uma grande angular, vá tentando fazer com esse tipo de câmera que você tem, porque com certeza você não vai atender nenhum cliente agora, né? Então, para quem está fazendo esse tipo de pergunta é porque não tem cliente, ele está tentando entrar numa área fotográfica que ele não conhece. Então, a única resposta que eu posso dar para vocês é: use esse equipamento que vocês têm e principalmente assim acumule esse conhecimento fotográfico dentro da sua cabeça, né? Porque só um cérebro muito bem preparado, né, uma pessoa muito bem preparada, estudada, culta, que leia bastante, né, e que consiga entender que a fotografia é uma construção da imagem através de uma câmera fotográfica e nunca a câmera fotográfica é a imagem, né? Ou é a feitora da imagem. Então, quem precisa fazer a imagem somos nós, né? Então, é a nossa cabeça, o nosso olho. Então, quem precisa saber que equipamento a gente vai precisar, que a gente vai ter necessidade, é a nossa cabeça e a situação fotográfica que a gente se encontra. Mas para eu saber essas respostas, eu preciso ter experiência em fotografia. Sem experiência em fotografia, fazendo essa pergunta, você vai comprar muito equipamento desnecessariamente. Então, o melhor conselho é: se a fotografia é o que você gosta de fazer como hobby ou como profissão, qualquer coisa, mesmo que seja paralelo à sua real profissão, você tem que estudar, você tem que treinar a fotografia e você tem que ler, assistir os meus vídeos aqui, porque é uma das principais fontes de fotografia que existe na língua portuguesa. Então, o melhor conselho é que você estude, assista os vídeos, treine a fotografia, que eu tenho certeza que no final você vai conseguir chegar longe também, né? Se você se empenhar, né? Porque em qualquer tipo de profissão, em qualquer tipo de atividade, depende muito da pessoa que está fazendo a atividade, né? Que nesse caso da fotografia é você, né? Então é você quem tem que estudar, você quem tem que fazer o esforço para você chegar lá, né? E não se preocupe com o equipamento, que o equipamento é o menos importante nessa história toda. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Dá um like se você gostou, compartilhe, favorite, comente e se inscreva no canal também. Obrigado, até o próximo vídeo.